pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 145 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e desesperados 1556 de rating. Antes de começar o jogo, não esqueça daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado. Vamos de brancas. Vamos jogar E4 contra o Vladimir, 1550. E4, E5, cavalo F3. Cavalo C6 e temos mais uma vez a abertura escocesa. Tão popular aqui nessa temporada. Ele pro D4, agora cavalo pro D4. Vamos ver o que ele vai escolher agora. Se vem cavalo F6, se vem bispo C5. Jogou cavalo F6, beleza, hein? Jogou o lance crítico. Então, eu posso fazer cavalo C3, que é o lance mais natural, mas isso permite um desenvolvimento fácil para as pretas do bispo B4. Então, o lance mais legal aqui para as brancas é tomar em C6 e fazer o avanço E5, e aqui ele tem que jogar dama E7. Não é obrigado, né? Mas dama E7 é o melhor lance aqui para forçar minha dama a ir para E2. Sabe que eu não tenho certeza como é que eu jogo se ele fizer cavalo D5? Jogou dama E7, agora dama E2. Pensou um pouco, lembrou da variante. E agora cavalo D5. E essa é a linha principal da escocesa, que ela é um pouco estranha de entender. Tem o C4 direto, tem os lances estranhos de pagar 4. Eu vou jogar C4, eu conheço bem pouco disso aqui. Bem pouco. Eu nunca joguei isso aqui de brancas numa competição oficial C4. Ele tem bispo A6, cravando o peão, ou cavalo B6 aqui. São os lances principais. Também não tem muita opção, né? Cavalo B4 seria esquisito. Então ele vai jogar esse ou... Ih, ele entregou o cavalo. Essa eu não estava esperando, né? Porque ele jogou, pensou um pouquinho, achou o dama E7, entregou o cavalo. Será que teremos abandono já? Desatenção grande. Pior que ele jogou tão rápido, como se ele tivesse planejado aqui, né? Mas agora eu vou... Não sei, até posso fazer cavalo C3, posso jogar dama D2 também. Cavalo C3, torre B8 ele vai fazer, né? Aqui. Vamos jogar dama D2. Vamos tentar trocar as damas aqui. É o lance mais tranquilo, né? Podemos chamar de lance mais covarde também, que tá excelente. Dama B6, eu vou desenvolver o cavalo para C3. Não tenho nenhuma dor de cabeça aqui. Bispo B4, vou jogar... Sei lá, vou tirar meu bispo para D3 aqui, é uma peça a mais. Que descuido do cara, né? Entregar a peça desse jeito. Jamais esperaria o cara entregar desse jeito. E o cara gastou ainda 18 segundos para fazer o lance, né? Não veio o abandono rápido, né? Vamos ver. Rock, rock. Dependendo da duração dessa partida, seria legal explorar um pouco mais essa variante aqui, a linha principal. É legal vocês colocarem nos comentários se vocês têm enfrentado essa linha principal aqui. Que aconteceu uma ou duas vezes até agora na série, né? A linha principal seria esse cavalo F6, né? E troca-troca E5. Eu queria saber se alguém tem jogado dama E7 com vocês. Provavelmente a partir né, desse rate que eu tô, 1600, 1800, 2000, né? Não sei. Então eu joguei rock, ele fez F6. A posição aqui é muito perdida para ele, né? Eu vou tomar em F6. E vou trazer minha última peça pro jogo, pode ser torre de A1 aqui. Minha torre que estava fora de jogo, tô ameaçando já umas invasões ali bem decisivas. Já tem problema aqui também. Posso fazer um A3 para questionar ele também. Jogou dama D4 e agora ele vai abandonar. Vamos jogar uma segunda partida, né? Ele levou o famoso golpe bispo para H7 cheque aqui. E perdeu a dama. Deixou a dama muito exposta aqui, né? É, ou é abandono ou vai acabar rápido aqui, né? Porque é muito material a menos que ele tá. Muito bem, vamos para o segundo jogo. Né? Durou 4 minutos, não tem como fazer essa análise, né? Vamos lá. Vamos de pretas agora? Pretas. Queria que ele jogasse peão dama. Então E4, vamos jogar nossa defesa Petrov, defesa russa, contra amigão das Filipinas. Cavalo F3 e cavalo F6. Aqui é muito ou cavalo C3 ou cavalo por E5, né? À medida que... Ah, bispo C4 ele jogou. Gambito Uruzov chama esse, né?
E a ideia da Petroff não é jogar cavalo C6 aqui, porque aí virou uma abertura italiana. A ideia é realmente eliminar esse peão, na primeira chance que você tiver. Sacrificou o peão, ok. Testou aqui, Gambito, Uruzov, defesa Liechtenstein. Tudo tem nome, né? Então, beleza. Aqui, ele jogou roque. Não consigo imaginar o lance mais natural do que D5. Atacando o bispo dele. Outros lances são muito passivos, né? Cavalo F6 seria muito conformista, né? Entrega o peão e joga D5 depois. Mas eu vou jogar D5 direto. Eu vou manter o peão a mais e, dependendo do que acontecer, eu posso devolver o peão de E5 se eu achar que eu estou sem desenvolvimento. Ou não. Jogou torre 1 e aqui me abre um mar de opções, né? Eu posso tomar em C4, claro, ele vai jogar a torre por E4. Essa posição já é boa para mim. Eu já consigo tomar o bispo dele numa posição mais aberta, né? Mas eu tenho que jogar de maneira um pouco esquisita aí, né? Toma F6, tá tranquilo. Tem cara que tem coisa melhor aqui. Eu tenho até um cavalo F2 aventureiro aqui, mas acho que é... Pior que até dá pra jogar cavalo F2, né? Rei F2 eu tomo em C4, mas aí eu tô permitindo um monte de coisa aqui. Eu tô pensando em defender esse peão mesmo. Que bispo D6 não pode, né? Não é tão fácil assim, porque cavalo C6, que é um lance supernatural, permite bispo B5, né? E eu tô dando um pouco de... tô justificando um pouco as peças dele aí, né? Dando um pouco de sentido para as peças dele. Bispo C5 chama muita atenção, ameaçando lá, só que ele joga D4 aí, né? Como é que é? E aí se eu tomar, será que eu posso fazer isso? Bispo C5, D4, eu tomo em D4 mesmo. Nem aí. Ele tem bispo D5 aí, dama D5 e cavalo C3. Eu não posso tomar que tá cravado, eu não posso tomar que minha dama tá caindo. E aí ele pode recuperar um pouco da iniciativa, né? Curioso esse lance. Curioso. Qual seria outra opção aqui mais segura? Eu tô realmente com dúvidas aqui. F5, muito esquisito. Esse eu não queria jogar. Então, assim, você tem que tentar fazer esse trabalho também, de gastar tempo na abertura às vezes, se você achar que é uma posição crítica, importante, porque aqui é um divisor de águas, né? Eu posso conseguir uma posição muito boa com o peão a mais, ou posso ter problemas, então vale a pena gastar tempo aqui. Eu fico com dó do meu adversário, que deve estar morrendo de tédio aqui. F6 direto, será? E aí, cavalo por E5, peão toma, dama H5 cheque. Já me dá uma preguiça calcular isso, né? F6 talvez dê certo, né? Porque ele pode jogar de maneira passiva. Eu tô com medo de cavalo por E5 aqui. E aí tomou. Dama H5 cheque. G6, dama E5. Bispo E7 cai na torre com cheque. Dama E7 também não vai direito. Não é fácil aqui achar um lance harmônico, né? Talvez cavalo C6 mesmo, na preguiça, né? Cavalo C6, bispo B5, daí F6. Cavalo E5, Fe5, dama H5, G6, dama E5, dama E7, dama H8. Também não tá funcionando direito, né? Esse seria o mais seguro, né? Cavalo F6 voltando. Dama D6 é muito estranho, né? Muito estranho. Bispo G4 é um lance, né? H3 eu tomo, ele toma. Ah, bispo G4 talvez. Vamos lá. Não sei, não me convence isso não. Vamos lá. Ele pode fazer H3, né? E aí se eu tomo, ele toma. E aí eu ainda tenho um... Posso até jogar um C6. É porque eu tiro o ataque do peão aqui que me incomodava um pouco, né? Esse lance não é tão ideal, né? Porque não desenvolve uma peça. E repara no meu processo de escolha de lance, tá? Que não quer dizer que é um processo bom. Mas assim, às vezes você vê um monte de lance. Eu gastei 3 minutos vendo outros lances. Esse aqui eu olhei por 10 segundos e falei, acho que vai esse mesmo. Porque é um lance que remove minha preocupação principal, né? Que é o cavalo por E5 no momento. Mas eu não é o melhor lance aqui. Eu tenho quase total confiança que esse lance não é o melhor. Jogou esse C3, é um lance super estranho, super agressivo, né? Porque ele quer, sei lá, tirar a dama de algum jeito, mas é um lance, tem que estar errado esse lance. Eu posso tomar em C4 agora, mas aí torre 4 de novo, né? Acho que tá na hora de eu desenvolver minhas pedras aqui. Vou botar o cavalo em C6. Não é o lance que eu queria fazer.
Mas agora eu tô reforçando a defesa do peão aqui. E se bispo B5, bispo D6, eu tô começando a desenvolver as peças com uma certa harmonia daí, né? Eu não joguei bispo E7 porque eu queria defender esse peão, né? E H3 eu posso até tirar meu bispo agora. O peão não tá mais caindo, né? Até bispo H5 eu posso... Opa, bispo H5 eu posso fazer, né? Porque G4 tem cara de ser um erro grave aqui pra ele. Porque se ele jogar D3, agora eu posso tomar em C4 talvez, né? Na hora que ele toma, tem um contato aqui em D3. Tem até um bispo F5, enfim. Jogou bispo B5 e agora que eu vou jogar bispo D6 aqui, desenvolvendo minhas pedras, né, em paz. E mais ou menos defendendo o peão. É D3, ainda tô com umas pequenas dúvidas. D3, cavalo F6, ele pode jogar cavalo por E5, sacrificando a dama, não? D3, cavalo... Ah, jogou H3, cavalo assim mais lento. Agora eu posso tomar e ser feliz já, né? Porque dama toma eu faço roque. Aí, sim, morreu o contra-jogo dele, a princípio. E se ele tomar de G... Não, mas aí, em último caso, sei lá. Eu vou tomar. É, bispo H5 tá excelente, mas eu vou tomar pra não deixar ele fazer D3 aqui. Ele vai tomar de dano, agora eu faço no rock. A princípio aqui eu tenho um peão a mais, sem dor de cabeça nenhuma. Ele vai jogar D3, eu faço cavalo F6. Ele ainda tem uma iniciativa com o bispo G5, né? É, eu não tô conseguindo matar totalmente a iniciativa dele, né? Ah, daí talvez E4. Mas assim, eu tô gastando um tempo aqui de proposta também para vocês entenderem o número de possibilidades que tem em uma partida desde os primeiros lances, né? Não quer dizer que você... Então, esse lance é ruim. Se eu pensei, esse lance é ruim. Não é que você tem que ficar com 5 minutos tão cedo, não precisa gastar tanto tempo, mas eu quero que você entenda que você se forçar a calcular o máximo possível vai elevar muito o seu nível a longo prazo, né? Quanto mais iniciante é o seu nível, mais curtas são suas análises, né? E esse processo de você se forçar a calcular que seja um lance na frente, dois lances na frente, três lances na frente, com o tempo você vai evoluindo isso, é um salto muito grande no seu jogo, né? Ele jogou C4, que é um lance ruim, é um lance totalmente lógico, se não existisse esse lance, né? Porque ele tá querendo quebrar aqui o ponto de D5 e desestabilizar meu cavalo. Mas agora esse lance aqui vai ficar bem ganho agora para as pretas, né? Porque eu posso tomar em B5, deve ter 1000 lances, mas eu vou tomar em B5. Vou jogar o mais simples de todos, né? Que nem deve ser o melhor lance. Mas agora o ponto é que ele vai ter que tomar. E agora ele não tem mais a pressão em D5, né? Eu posso fazer. Ah, eu tenho o bispo C5, que é quase matador, né? Que eu defendo o peão e agora eu ameaço ali de todas as formas em F2. Bom, duas formas é suficiente, eu acho, para ter uma vantagem grande. Ele vai ter que fazer torre 2 ou torre F1. E aí dama F6 pode ser um lance preguiçoso aqui e agradável, né? Se dama D5, bispo F2. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu lembro que uma vez, né, em 2003, não lembro, 2002, 2003 talvez, eu joguei uma partida, eu já tinha um nível bom, já estava um nível ali perto de mestre feed, mais ou menos, né? Tava longe de virar mestre internacional, mas estava começando a ganhar mais consistência no jogo, né? Então já tinha um nível de mestre feed, mais ou menos, tá? Um pouco menos que isso. Eu vou jogar da MF6 aqui mesmo. Mas eu joguei uma partida contra o Ruben Felgaer, um jogador argentino. Um grande mestre muito forte, chegou a ter 2.600 já. Chegou a ser um dos melhores da Argentina, talvez o melhor da Argentina durante alguns anos. Deve ter seus 40 anos hoje em dia, 40 e poucos anos. E eu joguei uma partida com ele aqui em São Paulo, no campeonato, que eu fiquei muito impressionado quanto que esse cara calculava, né? Eu já tinha um nível bom, né? Já como eu falei, já estava um nível mais ou menos de mestre feed. Na minha cabeça eu calculava mais ou menos bem, né? E eu lembro que eu joguei uma partida com ele, que foi uma partida legal até. Comecei aqui, agora vou botar o cavalinho E6. E aí eu lembro que ele mostrou umas variantes que ele foi tão, mas tão longe na análise, que foi a primeira vez que eu fiquei completamente impressionado, assim, né? Eu já, claro, tinha visto jogos de grandes jogadores, mas nunca tinha analisado com alguém, assim, de um nível que pra mim era super, super alto na época, né? O nível que ele tinha. E aí eu não conseguia entender como que ele calculava tanto, né? Porque muitas vezes eu tinha esse hábito de olhar para a posição, e eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando agora. Às vezes você olha para a posição, você tá só olhando, né? Você olha, né? Você tá
apreciando a posição, você não está calculando que nem um computador, né? Ninguém consegue calcular que nem um computador, mas o objetivo, né, se você, para os melhores jogadores do mundo é esse, é você observar coisas na posição e calcular o máximo possível, até fritar o seu cérebro mesmo, né? Mas quando você está assistindo a série ou jogando um jogo seu, você está geralmente o quê? Olhando só para a posição. Você olha para o cavalo e fala, legal esse cavalo, hein? Olha para os peões, você está só olhando. E esse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, aqui do Dama F6, me fez lembrar disso, né? Porque, por exemplo, quando eu jogo Dama F6, eu não tô falando, pô, legal, minha dama fica bem aqui, ataca o peão e acabou. Não, eu tenho que pensar, pô, mas e se ele tomar o peão? Ameaça meu cavalo, meu bispo pode ficar solto aqui. Deixa eu voltar só mais um pouco, antes que caia o meu tempo aqui. Então, Dama F6, se ele tomar aqui, ameaça aqui, pode ficar solto o bispo. Mas aí eu pensei, pô, Dama F6, Dama D5, bispo F2, se rei H1, cavalo G3, cheque, e se rei H2, eu tenho um Dama F4, cheque. E a ideia aqui da série é tentar realmente mostrar como que funciona uma análise durante uma partida minha, né? E é mais ou menos assim, né? Você já olha, tipo, aqui eu não preciso calcular muita coisa. Ele jogou torre, ameaçou o peão, eu posso pensar em outros lances, tá? Mas eu vou jogar um lance que não vai me exigir nada de cálculo, F6. Defende o peão e acabou, né? Então quando você vê, principalmente jogadores mais novos, né? Que vamos dizer que não tem uma profundidade de conceitos que tem um jogador mais experiente, né, que tem um Magnus Carlsen, né, que tem um Anand, né, que seria até muito mais experiente que isso, que tem um Kasparov, que não é mais profissional, mas o cara tem uma compreensão absurda, né? Então quando você pega jogadores mais jovens, esses caras calculam o tempo todo, é isso. Por exemplo, vou jogar bispo B6 aqui, que é um lance que me parece natural para trazer o cavalo para C5. O cara joga esse, ele começa a calcular já. Como que o cara vai evitar cavalo C5? Será que vai jogar torre D1, daí cavalo C5, bispo C1, aí bispo A5, aí D4, entendeu? O cérebro dos caras não para. Claro, tô falando dos melhores jogadores do mundo, né? Mas não importa o seu nível, quanto mais você calcular, mais você vai evoluir. Então é tentar olhar para a posição e não só olhar como se estivesse observando, contemplando uma posição, né? Tentar calcular, lançar adiante. Agora, cavalo C5, eu vejo que ele não tem defesa para o peão, né? Eu vou tomar aqui o peão em D3. Se ele jogar torre 3, eu calculei bem rápido que eu jogo D4, que é garfo ainda por cima, né? E é uma vitória bem simples. Então eu lembro que essa partida que eu joguei com o Felgaer me impressionou bastante, assim, né? E ele era um jogador bom, mas ele era um jogador, assim, top 150, 200 do mundo. Não é que era um cara top 5 do mundo, né? Era um cara muito bom, mas pra mim já era assustador o tanto que ele calculou numa partida nossa. Foi uma partida meio tranquila, até meio posicional, mas ele mostrava umas linhas que ele tinha aprofundado muito durante o jogo, né? E aí, esse tipo de contato com jogadores de nível mais alto vai começar a abrir seus olhos, né? E aí eu comecei realmente a entender a importância disso. E aí, claro, tem uma hora que eu evolui bastante, né? Virei mestre, grande mestre, eu comecei a entender daí, né? Como o cálculo é essencial para você jogar, para você ter melhores resultados, né? É muito comum você ver jogadores que têm um conhecimento absurdo, mas não calculam com tanta precisão, né? E isso competitivamente é muito ruim para o jogador, quando ele não calcula com tanta precisão, com tanta intensidade, né? Vamos dizer. Jogou torre 2, e aí cavalo D3 eu vou tomar o peão. E C2 tá quase caindo a casa, mas ainda não tem nenhum duplo, né? Tô defendido, defendido. Aqui não faz nada de especial. Sei lá, vou jogar um C6 aqui para estabilizar minha estrutura. E agora ele levou o garfo com D4, né? Tá. Esse lance aqui já nem chega a ser um cálculo, tá? Porque é um lance muito evidente, é um padrão que a gente já viu tantas milhares de vezes na vida, né? O garfo aqui, que é muito fácil você realizar esse tipo de lance, né? D por E. E agora eu vou ser ainda mais maldoso e jogar o cheque, né? Que eu poderia retomar o cavalo. E tá ganho, né? Eu dou cheque aproveitando que ele não retomou o peão. E eu não tomo o cavalo, que seria bom o suficiente também, mas eu vou tomar a torre direto, ele abandonou. Mensagem do Capivara Míope. Hoje teve dois jogos. Que aula, mestre. Grande abraço, valeu. Mensagem do Guilherme Dias também, vamos, Cricão. E outra mensagem aqui, boa, mestre. Beleza. Legais as partidas aqui. Vamos para revisão do jogo 2. Capivara Míope. Foto de um cachorro no perfil dele. Me adicionou aqui. Precisão horrível da minha parte. Falei. 82,6 de precisão. Teve um excelente, duas imprecisões, duas chances perdidas.
Ele teve uma chance perdida, 2 erros, 4 imprecisões da parte do nosso amigo das Filipinas. Projeção 1400 o nível dele, o meu 1950. Beleza. Então aqui vamos na Petrov, né? Então ele jogou lá. Ah, então porque eu acho que eu joguei mal a abertura, né? Por isso que eu fui criticado, né? Eu joguei lá, bispo C4, aqui a ideia é eliminar esse peão mesmo. Roque e aí D5. Aí ele jogou torre 1. Aqui bispo G4 é um lance aceitável, não é um lance ruim. Quais são os melhores lances aqui? É que eu fiquei bem na dúvida mesmo, né? Bispo G4 é aceitável. Esse era tranquilo, cavalo C6. O mais correto é cavalo F2, que me deu uma leve preguiça aqui, né? E quando eu falo preguiça, eu já expliquei pra vocês, tá? Eu não falo preguiça só por ser preguiça, né? Assim, tem um propósito quando eu falo isso, né? O que eu tô dizendo? Eu sinto que Bispo G4 já é um lance legal pra mim. Então, será que realmente vale a pena eu colocar tanta energia e também poder não chegar a nenhuma conclusão de fazer um lance maluco se eu já sinto que eu tenho alguma vantagem, né? Então, essa brincadeira que eu falo da preguiça é isso. Quando você sente que você já tá melhor, você não precisa se complicar mais, né? Você não precisa tentar necessariamente sempre achar o melhor lance, porque isso é difícil pra caramba, né? E às vezes envolve riscos que você não tá vendo, né? Também. É um lance arriscado o cavalo F2. Porque ele pode tomar aqui de várias formas, né? Não sei. Rei F2, toma. Eu fui bem superficial aqui, né? Porque aqui é evidente que ele não tem nada, né? Cavalo E5 eu tiro o bispo, ele tá com o rei escancarado aqui, né? E torre 5 também não tem nada, né? Não, essa foi muita preguiça. Cavalo F2 não era um lance difícil. Mas eu joguei bispo G4, que é um lance meia boca. E aí C3 e cavalo C6. É um lance razoável. Tá sendo exagerado o computador aqui também no cavalo C6. De novo o cavalo F2 aqui, ele indicado, né? Mas esse tá bom, esse mantém a vantagem, tá? Então lembra sempre dessa dica, tá? Se você conserva uma vantagem razoável, seu lance não é tão ruim assim. Eu não tô passando pano no meu erro, pro meu erro aqui, mas não tem como você encontrar sempre o melhor lance do computador, né? E aí as pessoas às vezes ficam muito pessimistas com o nível do jogo se você não jogou o melhor lance sempre, né? Se tem esse xizinho que você fala, meu Deus, eu fiz um lance que é um xizinho, um erro muito grave. Tá quase um ponto de vantagem pra mim ainda, né? Ele jogou bispo B5 e bispo D6. Tá bem aceitável aqui. Realmente D3 me incomodava um pouco. Porque eu tava com medo de cavalo E5, né? Aqui sim seria um erro cavalo F6. Aqui sim seria um erro. Esse aqui eu até cheguei a comentar, né? Na parte desse bispo D1, ele tem um descoberto aqui e ganha minha dama, e aí ele vai tomar meu bispo em D1. Eu não sei fazer a conta aqui, mas claramente eu vou perder material nessa brincadeira, né? Vou ficar com uma peça a menos. Essa era a última chance dele, o D3, né? Ele faz o H3. Agora sim eu tomo e roque. Ele ainda tinha esse D3 aqui mesmo, como tentativa, né? E agora ele faz um erro decisivo, né? Que é C4, cavalo D4. Dama D3. Aqui eu fui de novo muito preguiçoso, mas essa preguiça eu vou defender minha preguiça, porque aqui tá muito ganho depois de cavalo B5, né? Posso jogar 6, C6, que tá dizendo que eu fico muito ganho, né? Toma, e aqui. Ah, tem uns cavalos C5 aqui, né? É bobagem. Cavalo B5 tá ótimo, tá? Toma e bispo C5. Isso aqui tá excelente, né? Quase 4 pontos de vantagem. E eu insisto muito nesse assunto porque muitas vezes a pessoa usa a revisão e aí se você joga mal e você perde, beleza. Aí você fica chateado que você joga mal, beleza. Você jogou mal. Às vezes você joga legal e ganha a partida, só que não joga perfeito de acordo com o computador e você também fica chateado com o seu jogo. Aí você não vai ficar feliz nunca na vida, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa revisão, que ela é bem legal, só que tem que saber usar bem, entender que o que importa é você ganhar o jogo, né? Não é jogar os melhores lances sempre. Se você fez o suficiente para ganhar, não estragou a vantagem em nenhum momento, tá beleza, né? Utiliza essa precisão de 80, 70, até 65, às vezes 60, não sei qual que é a precisão média de vocês. Se o jogo foi razoável nos momentos críticos, não foi ruim, né? Senão é só pessimismo, né? Se você achar que você vai ter que achar os lances para ter 100% sempre, né? Isso não vai acontecer. Então, dama F6 tá bom, dama F3, e aqui vamos passar mais ou menos rápido, que foi mais ou menos tranquilo, né? Torre D8, D3, torre 8, tentando jogar simples, F6. E aí bispo B6 para melhorar meu cavalo. Tinha muitas ideias diferentes aqui, né? O C5 tá excelente, cavalo D3. E aí C6, e ele finalmente perdeu aqui uma peça, né? A posição já era bem
bem ruim, né? Jogou bispo E3, D4, cavalo A4 eu tomei. E aí tivemos o abandono do nosso amigão. Então, vários momentos legais ali interessantes. A abertura, né, essa Petroff com o bispo C4 aqui. Eu não sei até agora qual seria o lance seguro mesmo para eu jogar, né? Porque esse aqui é confuso pra caramba, né? Talvez esse era o lance mais simples, né? Bispo B5 e agora bispo C5, Não, esse tem uma cara boa, esse tem uma cara boa, tá? Porque D4 peão toma, né? Porque o que eu tava mostrando ali, se eu jogar bispo C5 direto, eu acho que é perigoso. Ele joga D4 e D4 e bispo D5. Exatamente isso, eu tava com medo. Dama D5, cavalo C3. Tem uma variante muito parecida que tem um golpe desses, né? Então eu já conhecia o padrão. Então o cavalo C6 era bem natural. Desenvolve uma peça e agora sim tira essa pressão em D5 e joga bispo C5, né? D4 ED e eu vou conseguir rocar em paz no próximo lance. Faz sentido. O cavalo F2 depende de um cálculo muito preciso, né? Então é sempre importante achar uma opção ali segura, né? Mais fácil de jogar. Vamos para outra revisão. Partida bem curta, né? Partida bem curta com o nosso amigão aqui, o Vladimir. Então, 97,5 minha precisão. Beleza. 81 para ele. Nenhuma imprecisão aqui no meu jogo. Uma capivarada da parte dele. O jogo foi curto, né? Precisão a projeção 2.300 para mim. 1.800 para ele. Beleza. Então é 4 E5, cavalo, cavalo, abertura escocesa. Cavalo F6, eu tomei e joguei E5, né? Dama E7, dama E2. Cavalo D5, C4. E, bom, não vai ser hoje, tá? Mas um dia vamos fazer uma análise dessa variante quando outros adversários aparecerem, né? Porque bispo A6 ou cavalo B6 são os lances aceitáveis aqui. E aí segue uma teoria longa, eu tenho muitas opções diferentes. Mas enfim, aqui não tem nem o que analisar, né? Ele entregou a peça aqui, cavalo F4 eu tomei. Tentei trocar as damas e agora desenvolvimento normal, bispo D3, roque, roque. F6 eu tomei em F6, ele tomou. Torre de A1. Repara que aqui eu jogo torre de A1. É claro que qualquer lance aceitável aqui vai ganhar o jogo. Mas eu não quero jogar esse lance, que também tá ganho, tá muito ganho. Mas eu deixo esse ponto um pouco mais solto em F2. Será que é muito pessimismo pensar assim? Talvez seja. Mas lembra, eu tô com uma peça a mais, eu não quero complicação nenhuma aqui. Eu não tô preocupado se minha torre vai ficar um pouco passiva aqui, eu só não quero levar um golpe em F2. Né? Tá muito longe de levar um golpe aqui, né? Porque ele teria que atacar com o bispo aqui. Na prática, não faz sentido esse receio do ponto de F2, mas é minha dica prática aqui. Eu não quero nem me preocupar, porque eu não estou preocupado em fazer o melhor lance. Eu quero fazer só lances aceitáveis aqui. Porque eu já estou com uma peça a mais. Então eu jogo torre de A1. Não me importa se a torre fica um pouco passiva aqui. Eu só não quero. Eu só quero garantir que eu não vou levar nenhum golpe aqui, né? E ele acabou perdendo a dama aqui direto, mas a posição já era totalmente sem esperança, né? Me aceito torre 8, bispo E5, enfim, vou jogar um A3 e cavalo E4, né? Depois que o bispo sair. Dama D4, bispo H7 e temos o abandono aqui do nosso amigão. Então a gente fecha aqui com... A gente fecha com 1.572, estamos no caminho dos 1.600, com 147 vitórias. Faltam 3 jogos para chegar na vitória número 150 e para chegar no 1.600 vai faltar acho que um pouco mais de 3 partidas. Se você gostou desses 2 jogos aqui, gostou das análises, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!